Você treina certo, segue dieta e mesmo assim sente que o resultado não chega na velocidade que deveria. Eu vou te falar uma coisa que pode ser difícil de ouvir. O problema pode não ser o seu treino, pode ser o que você faz no resto do seu dia, sem perceber que está cancelando parte do esforço que você faz na academia. Hoje eu vou te mostrar os 7 sinais de que isso já está acontecendo com você. E fica até o final que eu vou te mostrar exatamente o ajuste que eu faço comigo e com meus alunos para poder reverter isso sem precisar treinar mais e sem mudar a dieta. Eu sei que você já deve ter ouvido isso. Treino e dieta são 80% do seu resultado. E é verdade. O problema é que isso faz parecer que se você treina e come certo, o resultado já é garantido. Só que tem um terceiro fator que quase ninguém fala. Ele tem o poder de cancelar boa parte do que você está conquistando na academia. O que acontece com o seu corpo fora da academia, nas outras 23 horas do dia, é muito importante. E isso pesa ainda mais para quem tem a agenda cheia, aquele homem ocupado. Porque a rotina corrida cria exatamente as condições que sabotam o seu resultado sem você perceber. O que ninguém te conta é que seu corpo não separa horas de treino com o resto do dia. Ele funciona como um sistema único. Então, se você treina bem, mas dorme mal ou vive estressado, por exemplo, o corpo recebe um sinal misto. De um lado, o estímulo de treino dizendo constrói mais músculo e seca gordura. Do outro, o estresse e a falta de recuperação dizendo isso aqui não está seguro, é melhor eu estocar gordura. Quando esses sinais não fecham, o corpo toma uma decisão simples. Prioriza sobrevivência, não estética. Ele segura o recurso ao invés de gastar energia construindo mais músculo e queimando gordura. E esse estoque, muitas das vezes, acontece na sua barriga porque para ele, quando tudo isso acontece, não é o momento certo para poder investir em estética no seu corpo. Ele segura esse recurso ao invés de gastar energia construindo músculo ou queimando gordura. E esse estoque muitas das vezes acontece onde você não quer, na sua barriga. É por isso que você pode treinar direito por meses inteiros e sentir que o resultado anda bem mais devagar do que deveria, ou até mesmo sem resultado algum. Eu garanto que pelo menos 2 ou 3 desses sinais você já viveu sem nunca ter ligado ao seu resultado na academia. E o primeiro sinal, você dorme 5 a 6 horas por noite porque a rotina não deixa você dormir mais. E segue achando que isso só afeta o seu cansaço no dia seguinte, mas é durante o sono profundo que seu corpo libera a maior parte do hormônio do crescimento e repara o tecido muscular que você microlesionou no treino. E também nesse período que acontece o pico de liberação de testosterona do seu dia, o hormônio que naturalmente constrói músculo, reduz o catabolismo e te dá força para recuperar bem entre um treino e outro. Dormir pouco não cansa só a sua cabeça, reduz diretamente a sua capacidade de recuperar e construir massa muscular, porque corta justamente a janela em que esses dois hormônios trabalham a seu favor. Aqui quem fala é Sandro Macedo, eu sou personal trainer e empresário, e se você quer se tornar um homem de valor que tem shape, presença e liberdade depois dos 30, se inscreve aqui no canal que toda semana eu te mostro como. E o segundo sinal é justamente você treinar pesado, mas comer pouca proteína. E pouca proteína não sustenta o seu esforço na academia. Pensa assim, o carboidrato é o combustível, é o que dá energia para executar aquele treino pesado, mas a proteína é o tijolo, é o material que o corpo usa para reconstruir o que foi quebrado no treino. Você pode ter combustível de sobra e ainda assim não ter material nenhum para poder reformar aquela obra. O treino é o estímulo que avisa o corpo que ali precisa ser reparado e fortalecido. A proteína é o que permite esse reparo acontecer de verdade. Sem material suficiente ao longo do dia, não só logo depois do treino, o corpo simplesmente não tem com que reconstruir a fibra muscular que você rompeu na academia. Não importa quanto esforço você fez no supino. E o terceiro sinal é justamente você sair do trabalho tenso, estressado e direto para academia sem nenhuma preparação mental para aquele treino. Aqui vale entender uma coisa importante. O seu corpo ele não cresce nem queima gordura durante o treino. Ele cresce e seca no descanso, depois do treino. O treino em si é só um estímulo, é a ordem de serviço que avisa o corpo que algo precisa ser reparado e fortalecido. Até certo ponto, isso até eleva a sua testosterona, porque o corpo entende que precisa se adaptar e ficar mais forte. O problema é justamente quando você chega nesse estímulo já com cortisol alto e estresse acumulado depois do trabalho. Nesse caso, o corpo não interpreta o treino como hora de evoluir, ele interpreta como mais uma camada de ameaça em cima de uma outra ameaça que já existia. Isso reduz a eficiência do seu treino, atrapalha a forma como seu corpo usa esse estímulo depois e ainda aumenta a chance dele guardar gordura justamente onde você não quer, na barriga. E tem um quarto sinal que praticamente ninguém identifica, porque parece justamente o oposto de um problema, que é você achar que treinar todo dia sem folga, sem dia de descanso, vai trazer mais resultado. Você treinar os 7 dias na semana sem folga nenhuma, achando que isso é prova máxima de disciplina, e quanto mais você treina, mais se esforça, mais rápido você vai conquistar um shape forte, definido, afinal é só matemática. Mas o corpo não funciona assim. Sem um dia de descanso completo, o seu corpo nunca termina um ciclo de reparação do treino para o outro. Você nunca consegue recomeçar do zero. Você acumula desgaste em cima de desgaste e isso só trava o seu resultado tanto quanto não treinar. E o quinto sinal é você comparar o seu resultado com o de outras pessoas. Você olha o resultado de outra pessoa e usa isso como régua do seu próprio progresso. Você não sabe a genética, o histórico de treino, nem se aquela pessoa usa algum tipo de auxílio, algum anabolizante
anabolizante, por exemplo. Mais do que isso, comparar gera ansiedade. E ansiedade crônica leva o quê? Cortisol, que é exatamente o que está travando também o seu resultado, como a gente viu lá atrás. E o sexto sinal é justamente você buscar o treino perfeito ao invés de um treino que você consegue seguir na sua rotina. Quando você não consegue seguir aquela ficha de treino exatamente como você planejou para sua semana, você simplesmente fica louco ou pula o treino do dia. Lembra do seguinte, o resultado ele não vem do treino perfeito às vezes, ele vem do treino possível, feito com consistência por um longo período de tempo. Um treino mais curto ou adaptado ainda é muito melhor do que nenhum treino naquele dia. E o último sinal é exatamente o que mais acontece, é um dos mais ignorados, é você treinar certo, comer certo e mesmo assim sentir que o corpo está mais inchado e retido do que deveria. Isso normalmente não é gordura, tá? É retenção de líquido ligada a estresse e sono ruim, justamente os sinais que a gente falou anteriormente. O corpo ele pode estar até evoluindo por dentro e ainda parecer estagnado por fora por causa disso. E agora que você já sabe reconhecer esses 7 sinais, precisa entender por que esse ciclo se mantém. E isso passa por algumas crenças que quase todo homem ocupado carrega sobre treino e resultado. São justamente alguns mitos que sustentam esse padrão e vale a pena a gente derrubar cada um deles agora. E o primeiro é, se eu treino certo, o resto não importa tanto. Isso é uma meia verdade. Sim, o treino ele é o estímulo, mas não o resultado em si. O resultado ele acontece fora da academia, quando o corpo repara o que foi estimulado. E isso depende diretamente de sono, alimentação, nível de estresse. Ignorar esses fatores é justamente jogar fora todo o esforço que você fez treinando. O segundo é quanto mais eu treinar, mais rápido eu chego no meu resultado. Verdade, até um ponto sim, mas sem descanso e recuperação proporcional, mais treino vira mais desgaste acumulado, não mais resultado. Se você vai para academia todo dia só para cumprir tabelas, se esforçando ao máximo para manter aquele padrão, pode ter certeza que será questão de tempo até você desanimar por não estar conseguindo manter consistência, por principalmente não ter resultado. Treinar 3 vezes na semana traz muito mais resultado para homens ocupados, pois é um padrão que é fácil de gerir na agenda de qualquer um. E o terceiro mito é o que eu mais vejo e é justamente pensar que se não consegue seguir uma rotina perfeita de treino e alimentação, não vale a pena continuar. E é exatamente o contrário. Quem mantém consistência imperfeita por meses chega muito mais longe do que quem busca perfeição no treino e desiste nas primeiras semanas. Na musculação, o menos feito com qualidade e consistência supera o feito em quantidade de qualquer jeito. Então o que eu devo fazer para poder voltar a ter resultado com os treinos, secar a barriga e a massa muscular? Priorize pelo menos 6 a 7 horas de sono na maioria das noites. Não precisa ser perfeito todo dia, mas não pode ser uma exceção rara. Garanta uma fonte de proteína em pelo menos 3 refeições do seu dia, não só logo depois do treino. Antes do treino, antes de começar aquele treino pesado, mesmo que sejam por 5 minutos no seu carro ou no vestiário, respire fundo antes de começar. Isso já reduz drasticamente o cortisol acumulado e te prepara para um treino muito melhor. E claro, tenha pelo menos um dia completo de descanso total na sua semana, sem exceção, qualquer dia da semana. E se o dia não permitir um treino completo como planejado, faz uma versão reduzida em vez de pular. 20 minutos de treino bem feitos vale mais do que zero. O ponto central de tudo isso, resultado não vem só do que você faz na academia, vem do conjunto da sua rotina sustentado com consistência, não de um mês perfeito seguido de 2 semanas de desistência. Eu mesmo já passei por uma fase treinando pesado, todos os dias, dormindo mal pra caramba e levando o estresse do trabalho direto pro treino, achando que o problema da falta de resultado era justamente a periodização que eu seguia e que estava me impedindo de evoluir. Então eu só fiz o quê? Ajustei sono e a forma como eu chegava na academia. O resultado mudou drasticamente nesse período e nesses meses que eu venho treinando, mudou completamente o meu shape. E se você se reconheceu em algum desses sinais, o problema provavelmente nunca foi por falta de esforço no seu treino. Foi o que acontece nas outras 23 horas seguintes do seu dia sem você perceber. Faça os ajustes que te passei nesse vídeo, mantenha a consistência e o resultado que você já deveria estar vendo com certeza vai aparecer. Toda semana que você vai aprender sobre presença, shape e como construir uma vida com mais liberdade e resultado. Se inscreve agora, eu te garanto que vai valer a pena. E até o próximo vídeo que será excepcional. Tchau!